Leitura diária da Bíblia. Dia 55. Antigo Testamento. Êxodos 35, Êxodos 36. E Moisés fez juntar toda a congregação dos filhos de Israel, e disse-lhes: Estas são as coisas que o Senhor mandou que façais. 6 dias se fará a obra, mas o dia 7º vos será santo, sábado de repouso ao Senhor. Qualquer um que nele fizer obra morrerá. Não acendereis fogo em todas as vossas moradas no dia do sábado. E falou Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Isto é o que o Senhor mandou, dizendo: Tomai dentre vós oferta para o Senhor. Todo generoso de coração a trará ao Senhor: ouro, prata, bronze, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelo de cabras, e couros vermelhos de carneiros, e couros finos, e madeira de acácia, e azeite para a luminária, e especiarias aromáticas para o azeite da unção, e para o incenso aromático, e pedras de ônix, e demais pedrarias, para o assento agudo fode, e para o peitoral. E todo sábio de coração dentre vós, virá e fará todas as coisas que o Senhor mandou. O tabernáculo, sua tenda, e sua coberta, e seus anéis, e suas tábuas, suas barras, suas colunas, e suas bases, a arca, e suas varas, o propiciatório, e o véu da tenda, a mesa, e suas varas, e todos os seus utensílios, e o pão da proposição. O candelabro da luminária, e seus utensílios, e suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso, e suas varas, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta, para a entrada do tabernáculo. O altar do holocausto, e sua grelha de bronze, e suas varas, e todos os seus utensílios, e a pia com sua base, as cortinas do átrio, suas colunas, e suas bases, e a cortina da porta do átrio, as estacas do tabernáculo, e as estacas do átrio, e suas cordas, as vestimentas do serviço para ministrar no santuário, as sagradas vestimentas de Arão o sacerdote, e as vestimentas de seus filhos para servir no sacerdócio. E saiu toda a congregação dos filhos de Israel de diante de Moisés. E veio todo homem a quem seu coração estimulou, e todo aquele a quem seu espírito lhe deu vontade, e trouxeram oferta ao Senhor para a obra do tabernáculo do testemunho, e para toda a sua confecção, e para as sagradas vestimentas. E vieram tanto homens como mulheres, todo voluntário de coração, e trouxeram correntes e pendentes, anéis e braceletes, e toda a joia de ouro, e qualquer um oferecia oferta de ouro ao Senhor. Todo homem que se achava com material azul, ou púrpura, ou carmesim, ou linho fino, ou pelo de cabras, ou odres vermelhos de carneiros, ou couros finos, o trazia. Qualquer um que oferecia oferta de prata ou de bronze, trazia ao Senhor a oferta, e todo o que se achava com madeira de acácia, trazia-a para toda a obra do serviço. Além disso, todas as mulheres sábias de coração fiavam de suas mãos, e traziam o que haviam fiado, azul, ou púrpura, ou carmesim, ou linho fino. E todas as mulheres cujo coração as levantou em sabedoria, fiaram pelos de cabras. E os príncipes trouxeram pedras de ônix, e as pedras dos engastes para o assento agudo fode e o peitoral, e a especiaria aromática e azeite, para a luminária, e para o azeite da unção, e para o incenso aromático. Dos filhos de Israel, tanto homens como mulheres, todos os que tiveram coração voluntário para trazer para toda a obra, que o Senhor havia mandado por meio de Moisés que fizessem, trouxeram oferta voluntária ao Senhor. E disse Moisés aos filhos de Israel: Olhai, o Senhor nomeou a Bezalel filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o encheu de Espírito de Deus, em sabedoria, em inteligência, e em conhecimento,
e em todo artifício, para projetar em ventos, para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em obra de pedrarias para engastar, e em obra de madeira, para trabalhar em toda invenção engenhosa. E pôs em seu coração o que podia ensinar, tanto ele como Aholiabe filho de Aissamaque, da tribo de Dan, e os encheu de sabedoria de coração, para que façam toda obra de artifício, e de invenção, e de recamado em azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e em tier, para que façam todo trabalho, e inventem todo desenho. Fez, pois, Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor deu sabedoria e inteligência para que soubessem fazer toda a obra do serviço do santuário, todas as coisas que havia mandado o Senhor. E Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe, e a todo homem sábio de coração, em cujo coração havia dado o Senhor sabedoria, e a todo homem a quem seu coração lhe moveu a chegar-se à obra, para trabalhar nela, e tomaram de diante de Moisés toda a oferta que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, a fim de fazê-la. E eles lhe traziam ainda a oferta voluntária cada manhã. Vieram, portanto, todos os mestres que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo: O povo traz muito mais do que é necessário para o trabalho de fazer a obra que o Senhor mandou que se faça. Então Moisés mandou apregoar pelo acampamento, dizendo: Nenhum homem nem mulher faça mais obra para oferecer para o santuário. E assim foi o povo impedido de oferecer, pois tinha material abundante para fazer toda a obra, e sobrava. E todos os sábios de coração entre os que faziam a obra, fizeram o tabernáculo de 10 cortinas, de linho torcido, e de material azul, e de púrpura e carmesim, as quais fizeram de obra-prima, com querubins. O comprimento da uma cortina era de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E juntou as 5 cortinas a uma com a outra. Também uniu as outras 5 cortinas uma com a outra. E fez as laçadas de cor de material azul na orla de uma cortina, na margem, à juntura, e assim fez na orla a extremidade da segunda cortina, na juntura. 50 laçadas fez em uma cortina, e outras 50 na segunda cortina, na margem, na juntura, umas laçadas em frente das outras. Fez também 50 colchetes de ouro, com os quais juntou as cortinas, uma com a outra, e fez-se um tabernáculo. Fez também cortinas de pelo de cabras para a tenda sobre o tabernáculo, e as fez em número de 11. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas tinham uma mesma medida. E juntou as 5 cortinas à parte, e as 6 cortinas à parte. Fez também 50 laçadas na orla da última cortina na juntura, e outras 50 laçadas na orla da outra cortina na juntura. Fez também 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, de modo que fosse uma. E fez uma coberta para a tenda de couros vermelhos de carneiros, e uma coberta em cima de couros finos. Também fez as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, para estarem na vertical. O comprimento de cada tábua de 10 côvados, e de côvado e meio a largura. Cada tábua tinha 2 encaixes fixos um diante do outro. Assim fez todas as tábuas do tabernáculo. Fez, pois, as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas ao lado do sul. Fez também as 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo da outra tábua para seus 2 encaixes. E para o outro lado do tabernáculo, a parte do norte, fez 20 tábuas. Com suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo da outra tábua.
E para o lado ocidental do tabernáculo fez 6 tábuas. Para as esquinas do tabernáculo nos 2 lados fez 2 tábuas, as quais se juntavam por baixo, e também por cima uma argola, e assim fez a uma e a outra nos 2 cantos. Eram, pois, 8 tábuas, e suas bases de prata 16, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também as barras de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do lado do tabernáculo à parte ocidental. E fez que a barra do meio passasse por meio das tábuas de um extremo ao outro. E cobriu as tábuas de ouro, e fez de ouro os anéis delas por de onde passassem as barras, cobriu também de ouro as barras. Fez assim o véu de azul, e púrpura, e carmesim, e linho torcido, o qual fez com querubins de delicada obra. E para ele fez 4 colunas de madeira de acácia, e cobriu-as de ouro, os capitéis das quais eram de ouro, e fez para elas 4 bases de prata de fundição. Fez também o véu para a porta do tabernáculo, de azul, e púrpura, e carmesim, e linho torcido, obra de bordador, e suas 5 colunas com seus capitéis, e cobriu as cabeças delas e suas molduras de ouro, mas suas 5 bases as fez de bronze. Novo Testamento. Marque 7:31 da manhã menos 37, Marque 8, 1 a 13. Então Jesus voltou a sair da região de Tiro e de Sidom, e veio para o mar da Galiléia, por meio da região de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que dificilmente falava, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tomando-o em separado da multidão, pôs os seus dedos nos ouvidos dele, cuspiu, e tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou, e disse: Efatá, isto é, abre-te. Imediatamente os ouvidos dele se abriram, e o que prendia sua língua se soltou, e passou a falar bem. Jesus lhes mandou que a ninguém dissessem, porém, quanto mais lhes mandava, mais divulgavam. E ficavam muito admirados, dizendo: Ele faz tudo bem. Aos surdos faz ouvir, e aos mudos falar. Naqueles dias, quando havia uma multidão muito grande, e não tinham o que comer, Jesus chamou os seus discípulos a si, e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo, e não tenho o que comer. E se eu os deixar ir sem comer para suas casas, desmaiarão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém saciar estes de pão aqui no deserto? Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7. Então mandou a multidão que se sentassem no chão. Em seguida, tomou os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, e os deu a seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E eles os puseram diante da multidão. E tinham uns poucos peixinhos, e havendo dado graças, disse que também os pusessem diante deles. Eles comeram, e se saciaram, e levantaram, do que sobrou dos pedaços, 7 cestos. Os que comeram eram quase 4.000. Depois os despediu, e logo entrou no barco com os seus discípulos, e veio para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram, e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe sinal do céu, para o testar. E ele, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo, que não se dará sinal a esta geração. Então os deixou, voltou a entrar no barco, e foi para outro lado do mar. Salmos. Salme 25 para 16-22. Olha para mim, e tem piedade de mim, porque eu estou solitário e miserável.
As aflições de meu coração têm se multiplicado, tira-me de minhas angústias. Presta atenção para minha miséria e meu cansativo trabalho, e tira todos os meus pecados. Presta atenção a meus inimigos, porque eles estão se multiplicando, eles me odeiam com ódio violento. Guarda minha alma, e livra-me, não me deixes envergonhado, porque eu confio em ti. Integridade e justiça me guardem, porque eu espero em ti. Ó Deus, resgata Israel de todas as suas angústias. Pai misericordioso, ouvimos teus alertas sobre os tempos finais e a importância de estarmos preparados para o retorno de teu Filho. Ao refletirmos sobre a parábola das 10 virgens e dos talentos, ajuda-nos a viver com vigilância e fidelidade. Concede-nos sabedoria para investir o que nos deste para o avanço do teu reino. Que sejamos encontrados vigiando e esperando quando retornares, com nossas lâmpadas acesas e nossas vidas dando frutos para a tua glória. Que tudo o que fizermos traga honra a Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei. Amém.